Lá no Viver de Renda, a gente tem um curso que tem 12 semanas. Aham. E aí demora um tempão para chegar na parte internacional, porque são 7 módulos, o internacional é um módulo 5. Aí o pessoal fica discutindo de Brasil, aí quando chega no internacional, acabou o Brasil. Acabou. O pessoal olha A assim... mente abre assim, né? Exatamente, é o mito da caverna, né? Na prática. O cara tá aqui na caverna do Brasil pensando, não, isso aqui é realidade. Quando ele vê o mercado lá fora, ele fala, caraca, esse é o mercado. E as perguntas que chegam dá pra mandar tudo? Eu acho... Eu não mando tudo, mas a gente tem a meta de ter 50% do patrimônio investido fora do Brasil. Até por uma questão de equilíbrio, de segurança. Porque o meu patrimônio investido é menor do que o meu patrimônio total. A maior parte do meu patrimônio está alocada aqui em Brasil e casada com esse país. Porque é isso aqui, é grupo primo. Então não dá para tirar o grupo primo daqui. Então, dentro do mercado, eu procuro ter uma alocação lá fora para não ficar totalmente dependente do Brasil. Porque se eu precisar recomeçar minha vida, eu quero ter dinheiro para ter poder de compra internacionalmente. Então não vou ficar poupando em moeda fraca. Eu vou fazer isso, vou poupar e vou investir em dólar. Mas isso é a gente que quer ter 50%. Eu entendo o cara que quer ter mais. Quem mora lá fora, por exemplo, e não tem planos de voltar ao Brasil, muitas vezes faz muito mais sentido ter tudo lá do que mandar alguma coisa para cá. Porque é aquilo, né? Você manda para cá para ganhar 13%, mas no ano a moeda pode desvalorizar 15%. Você não teve ganho no final das contas. É uma coisa que o pessoal que vai começar a ver esse efeito do câmbio vai aprender. Você pega o gráfico da bolsa em reais, puta, maior gráfico bonitão, né? Você pega o mesmo gráfico dessa bolsa em dólares, você vê que a gente está 70% distante do topo que a gente atingiu em 2008. Gente, 2008. Lá, né? Olha só, faz mais de uma década e a gente está 70% abaixo. Se você começa a ver suas economias em dólar, que é como você deveria ver, patrimônio se mede em dólar, é a moeda que você usa para fazer conta internacionalmente, a gente está muito distante desse topo. E se caiu 70%, para subir tem que subir mais de 210%. E aí, é muita Bruno, coisa. Acho que é importante você tocar nesse ponto, porque uma das coisas que às vezes os investidores aqui não ficam se atentando, principalmente a galera que está começando, é a questão do fluxo de investimento, por exemplo, em bolsa aqui. E mais de 50% desse fluxo é americano, é estrangeiro. Então, quando você passa a olhar dessa forma, né, você vê que a forma como você vai pensar no seu dinheiro em diversificação, até quem está lá fora está diversificando e está trazendo isso para cá também. Então você enxerga de uma maneira muito diferente. Não tem por que a gente que está aqui querer colocar tudo aqui, né? Não tem como. E na opinião de vocês, o que seria o interessante para o brasileiro, pensando em alocação Brasil e exterior? Vocês enxergam algum percentual que a pessoa tem que ter como alvo? O que vocês pensam? A gente sempre recomenda começar, né? Comece. Aí a pessoa fala assim, vou começar, eu quero ter 10%, 15%. 90% deles já estão com 50% lá fora, porque é a tranquilidade. O mercado brasileiro, ele é muito recente. O ano que vem a nossa moeda vai fazer 30 anos. A nossa Constituição é de 88. Entendeu? As pessoas não entendem que nós somos um país jovem para um monte de coisa, e o jovem é rebelde, o jovem é volátil, o jovem é tudo isso. Quando você está pensando em preservação de patrimônio... O jovem tem que acabar. Essa é a verdade. Felizmente ele acaba, né? Ele fica velho. Essa frase é minha, Boludinho. É verdade. Créditos para Boludinho. A hora que você pensa em preservação de patrimônio, você está olhando o seu aqui naquela chacoalhada, o CDI mascara muito isso. Mas agora com a nova regra da marcação a mercado ter que ser exposto o tempo inteiro, você já vê que a renda fixa não é tão fixa assim. Então você já começa a entender. Você põe o pé lá fora... Eu recomendo começar pelo menos 10%, suba para 20% e fique à vontade, porque a experiência que eu tenho trabalhando com o Bruno desde a turma 12, a gente está na 20 agora. A maioria que começou com 10, a gente tem aluno da turma 18 que não queria investir fora e já me mandou mensagem há um tempo atrás, eu estou com 70% lá fora. Deixei minha reserva de emergência e um pouco de renda fixa no Brasil. Por quê? É a tranquilidade. O Bruno falou da rentabilidade do S&P desde 2012, você vê, caiu 2 anos. Então, assim, não tem como ir contra isso. E você começa a comparar, você fala assim, pô, aqui no Brasil a bolsa fica 106, festa dos 100 mil de novo, 103, festa dos 100 mil de novo. 8º churrasco dos 100 mil pontos. Exatamente. A camisa já tá surrada, a camisa da festa, entendeu? Aí chega nos Estados Unidos, você vê tudo acontecendo, recessão, vai ter crise. O Nasdaq, o S&P tá 4.130 pontos. Então, assim, não tem como a tranquilidade como investidor, inclusive porque o investidor é ansioso no começo. Fica lá o dia inteiro olhando e tudo mais. E você não tem que fazer isso. A tranquilidade você tem lá fora. Você pode deixar navegar em paz os seus investimentos e fazer seus aportes. Você vai aportando e vai cuidar da sua vida, que é o mais importante. Aqui não dá. Então, assim,
10% para começar, 15% para começar, mas se permita ir aumentando de acordo com aquilo que sirva para você. Eu, por mim, eu falo, deveria todo mundo, eu acho que a gente vai chegar num ponto aqui no Brasil, onde o brasileiro vai ter muito mais fora do que no Brasil. Por questão de conhecimento, porque o processo de educação financeira está se intensificando. Senão a gente não estava aqui. Como você falou, estamos na turma 20, a gente vai chegar na turma 50, porque tem demanda, o brasileiro está vendo, eu preciso aprender a cuidar da minha vida. E cuidar da sua vida significa cuidar do seu dinheiro. Quando ele conhece e ele se educa, ele vai falar, cara, mas lá fora é tão mais tranquilo. Inclusive porque as empresas brasileiras já estão lá também. É verdade. Então não tem como fugir disso, né? Concordo demais. E assim, eu acho que vem muito do que a gente vem falando ao longo do podcast. Você pode começar aos poucos, 10%, né, 15%, e muitas vezes você vai começar de uma maneira mais macro, como você falou também dos próprios ETFs que replicam ali os índices americanos e tudo mais. E depois você pode começar a escolhendo alguns dos ativos também que você gosta, mas que sejam ativos, como a gente estava falando aqui, que você conhece, né? Porque também é um mar aberto. Se você sair atirando para todo lado, você pode se perder nessa história. Então você tem que ir construindo essa carteira, esse portfólio, diversificando com alguns ativos mais macros e outros ativos também que você entenda um pouco mais, que você consiga acompanhar. Eu acho que um dos pontos de ter muita gente ainda com patrimônio, é uma parte relevante aqui, é exatamente porque as pessoas conhecem mais o Brasil, estão vendo mais as notícias daqui, estão acompanhando isso aqui, que é onde, né, a maioria nasceu e está aqui. Então, você tem esse efeito cultural. Nasci aqui, conheço aqui, vou deixar meu patrimônio aqui. E agora, com toda essa mudança no mercado, a gente está tendo essa mudança de mindset mesmo. Sim. E de oportunidades de você começar a dolarizar e enxergar que lá fora você tem muito mais oportunidades que aqui. E um ponto importante, não precisa saber falar inglês. É verdade. Que é o grande medo das pessoas. Mas eu vou investir lá fora e não falo nada de inglês. Cara, eu fiz um teste outro dia. Você usa o Google Translator nos sites americanos de análise, a tradução é perfeita. A coisa que fica ambígua, diferente, você já pega na hora. Não, isso aqui a tradução tá errada. Mas você entende a coisa. Então nem a barreira da língua você tem mais.